Agora, eu queria falar o senhor já antecipou um pouco, mas desses cenários, né? A gente tem quem já está mais tempo no mercado de trabalho acabou flutuando entre ter uma carteira assinada e atuar como PJ, ou que exerça atividades trabalhistas nos dois regimes. Como que deve observar essa questão da contribuição, ver quanto tempo já contribuiu com a Previdência Social, como se organizar quando se estão nesses dois cenários, né? Para quem atua simultaneamente como seletista e pessoa jurídica, e para quem já flutuou, né, nesses dois cenários. Nós temos aqui exemplo, né? Eu acho que eu estou conversando com o exemplo de uma pessoa que pode ter mais de um vínculo, que é muito comum com jornalistas, né? Com seus colegas terem mais de um vínculo. Eu lembro que eu dava muita entrevista, hoje eu estou mais recluso, digamos assim. Mas quando eu dava entrevista em meio de comunicação, eu estava entrevistando e falava, quem ganha 2 vínculos tem que ter cuidado para não pagar mais do que o teto. Sim. Né? E aí a pessoa, quando parava, vinha 2, assim, que estavam no estúdio. Peraí, como é esse negócio de pagar mais? Eu pago aqui, pago ali. Aí quando ia ver, pagava mais que o teto. Eu já tive alguns jornalistas que eu ajudei no processo de restituição, né? Uhum. Porque a Receita restitui quando a pessoa paga mais do que sobre a base. Vamos dizer, ganham 5 mil em um lugar, 5 mil em outro. Né? No final das contas, você tem que pagar sobre 7.700. Você não pode pagar sobre 10 mil. Só que quando você não avisa de um para o outro, os dois retém, você paga sobre 10 mil e nem está sabendo que tem que estar errado. Que não... E aqui acaba que você pode restituir os últimos 5 anos, né? Uhum. Então, quem tem duplo vínculo, a primeira coisa que eu sempre coloco, assim, quando eu estou conversando em uma entrevista, para as pessoas saberem, isso acontece muito com profissionais de jornalismo, com profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, porque sempre estão em mais de um vínculo, né? E com professores. São as áreas que eu vejo que mais comumente acontecem contribuições acima do valor possível. Mas foi dentro do tema, porque você falou dentro do duplo vínculo. Mas quando a pessoa também está na situação de ter duplo vínculo, por ter uma pessoa jurídica e trabalhar como CLT não tem erro, né? A pessoa vai ter a retenção, só tem erro quando tem 2 vínculos, porque um não vai saber do outro, quer dizer, é para saber. O jornalista, o médico, o professor, qualquer outra pessoa que tem duplo vínculo tem que informar para as empresas para que a retenção seja feita da maneira correta. Então é importante que, e essa atribuição é do trabalhador, do empregado, de informar todos os seus vínculos. Uma vez informado, a empresa tem que fazer a retenção só da diferença. Por exemplo, ganha 5 mil em uma, 5 mil em outra, uma já reteve sobre 5, se avisou para a outra só pode reter até R$ 2.786,02, porque é a diferença para somar até o teto. Então isso é um fato. Agora, para quem é empresário, né? E tem outro vínculo também, né? Pode ser empresário, ter outro vínculo, ou pode ser só empresário. Uhum. Né? Aí, o empresário, ele contribui sobre o prolabore que ele retira. Então, a primeira coisa que tem que ser dito aqui, né? A contribuição do empresário, não em relação aos empregados dele, esquece. Sim. Em relação a ele. Ele tem que contribuir em relação ao prolabore que ele retira. Se ele não retirar prolabore, ele não é obrigado a contribuir. Então, é meio que uma opção em 90% dos casos. 95% dos casos. Por que eu falo 95% dos casos? Porque a Receita, apesar de eu ser auditor da Receita, tem alguns pontos que eu não penso como professor, que eu estou aqui como professor, não como auditor da Receita, tá? Sendo bem claro. Tem alguns pontos que eu não concordo com algumas interpretações da Receita, isso como professor. Né? E um deles é a solução de consulta que a Receita tem, que é a solução de consulta número 120 de 2015, da COSIT, que a Receita diz que os empresários de sociedade de prestação de serviços profissionais são obrigados a tirar pelo menos um salário mínimo para o labore. Mas só das sociedades de prestação de serviço profissional. Sociedade de médico, sociedade de advogado, sociedade de advogado, de advogado, de jornalista, de enfermeiro, do que for, seria obrigado a tirar um salário mínimo para o labore. Porque é uma sociedade de serviços profissionais. Uhum. E eu não concordo com isso. Eu acho que ninguém pode ser obrigado a tirar para o labore. Tem minhas questões técnicas para ter essa discordância, e a Receita, inclusive, pensava assim de 2015 para trás. Tinha uma solução de consulta invertida, né? Dizendo que não é obrigado nem nas sociedades de serviços profissionais. Depois teve essa solução de consulta que é ativa, e a gente, assim, é a última, então possivelmente é a que os auditores vão utilizar. Então tem que ter cuidado em relação
a essas pessoas de sociedade de médico, de advogado, de engenheiro, que são obrigados, de acordo com a Receita Federal, a tirar um salário mínimo, pelo menos, de Prolabore. Esses daí. Agora, tirar Prolabore pode ser um bom negócio ou pode não ser um bom negócio. Aí que está a questão. Isso vai envolver não só a parte da contribuição previdenciária, é o que a gente fala da contribuição do empresário, né? Falo bastante disso nos meus cursos. Isso não vai depender, e na nossa pós-graduação também a gente aborda bastante lá na Baiana de Direito, né? O tempo todo a gente está falando sobre essas questões. Mas não vai só depender da parte previdenciária. Porque a contribuição previdenciária, às vezes, pode ser interessante. Por exemplo, se você tem um empresário do Simples, um empresário do Simples não paga a cota patronal, que é o mais caro. A cota patronal é de 20%. A cota do segurado é de 11% do contribuinte individual, sobre o Prolabore. Então, daria 31%. Com 31% fica caro contribuir. Mas quem é empresário do Simples, em regra, não há contribuição patronal de 20%. Então, tudo que ele tira de Prolabore, o custo é apenas 11%. Você fala, pô, professor, com 11% é maravilhoso, porque 11% a pessoa contribui sobre o salário mínimo. Mas se passar de salário mínimo, qual é a alíquota que eu falei? 20%. Então, a única possibilidade da pessoa ter um custo só de 11% é sendo empresário, tirando o Prolabore de uma empresa do Simples, que não seja do anexo 4. Porque a empresa do Simples, que é do anexo 4, que só são 3 empresas, são obrigadas a pagar a cota patronal. É escritório de advocacia, construção civil e empresa de prestação de serviço de vigilância e limpeza. Essa, mesmo sendo do Simples, se dá mal, porque tem que pagar os 20% de patronal. Mas as outras 99% que são do Simples não precisam pagar a cota patronal. Então, se você tira um Prolabore sobre o teto, vamos botar o teto aqui fictício de R$ 7.500, você paga R$ 825 de contribuição previdenciária. O que é fantástico, porque você pagaria 1.500, né? Os 20% sobre 7.500 seria 1.500 se você não fosse empresário. Então, você paga R$ 825, o que é altamente vantajoso. Ah, então, professor, aí vale a pena tirar Prolabore de todos os meses, porque vai ser muito vantajoso e ele vai ter essa aposentadoria de R$ 7.500. Calma. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque isso pode ter impacto no imposto de renda. Se você declara R$ 7.500 por mês, se você tira a Prolabore sobre R$ 7.500 por mês, você está pagando contribuição, você está dizendo que você recebeu de renda R$ 7.500 por mês, que dá, vezes 12, 90 mil no ano. E esse é o valor que você vai ter que declarar no imposto de renda. E aí vai ter que pagar imposto de renda? Depende. Porque se você declarar 90 mil no imposto de renda, mas tiver despesas dedutíveis que lhe permita zerar o custo do imposto de renda, isso passa a ser um excelente negócio. Então, vamos dizer que você tenha gastos com saúde, tenha 3 filhos, paga seguro de saúde dos 3, paga seguro de saúde seu, seguro de saúde, o pai como dependente, tem escola. Aí, quando você vai ver, os 90 mil que você declarou, geraram 0 de imposto de renda. E aí você só ficou com custo de 11%. Se você não tem nenhuma despesa dedutível, isso já vai gerar um custo de mais 15% efetivo, né? Porque é 27,5%, mas tem os redutores. Um custo efetivo de 15%, 18%, com mais 11%, 28%, 29%. Né? Então, aí já não vale a pena tirar o Prolabore. Então, todo o planejamento previdenciário, que é uma atividade que não é tão simples, é complexa, né? Muita gente procura um advogado para fazer o planejamento individualizado, né? Para ter essa rentabilidade máxima e para ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas uma coisa é certa, é muito importante as pessoas ficarem atentas à previdência social e também à proteção. A gente sempre diz, olha, a pessoa, e é um ponto que eu posso falar depois, sim, a pessoa sempre tem que estar mantendo a qualidade de segurado. No planejamento previdenciário, a pessoa sempre tem que estar mantendo a qualidade de segurado. Se a pessoa não trabalha e ela paga uma vez por semestre a contribuição previdenciária, ela está coberto durante a vida toda para qualquer intercorrência, qualquer infortúnio que possa acontecer em sua vida. Se ela falecer, deixa a pensão por morte. Se ela ficar doente,
vai ter direito ao auxílio-doença, auxílio por incapacidade É isso que eu temporária. queria adiantar. Já que o senhor já tocou nesse ponto, quais são as vantagens? A gente está falando muito do futuro, a aposentadoria, mas quais são as vantagens de se contribuir com a Previdência Social, né? O que o trabalhador ele vai estar coberto nesse sentido, se o senhor destacasse melhor? Ele vai ter direito a todos os benefícios protetivos, né? Então, é muito importante a manutenção da qualidade de segurado, que você não perca a qualidade de segurado, mesmo que não contribua mensalmente, né? Se você trabalhou um mês no ano e pagou essa contribuição, obviamente, você vai manter a qualidade de segurado. Se for como obrigatório trabalhando, você vai manter a qualidade de segurado por 12 meses. Então, isso vai fazer que nos próximos 12 meses você esteja coberto pela Previdência Social. Então, para os benefícios que não exigem carência, que alguns benefícios exigem carência, né? E alguns exigem carência em determinados fatos. Por exemplo, auxílio-doença, que é auxílio por incapacidade temporária. Eu estou falando auxílio-doença porque é o nome mais comum que você chama. Mas hoje o nome da reforma é auxílio por incapacidade temporária. Você vai ter que ter 12 contribuições mensais para ter direito a esse benefício. A não ser que o benefício... Aí tem as exceções, que são grandes exceções. Que seja uma doença grave, neoplasia maligna, um AVC, AIDS, aí você dispensa carência. Ou seja, acidente. Aqui não é um seguro normal. Aqui a gente está falando de um seguro. Né? Um seguro normal, se você faz o seguro de saúde e você, um mês depois, tem uma doença, não vai pagar. Mas se você um mês depois tiver um acidente, vai pagar. Porque benefício acidentário não tem carência, né? É a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Então, o benefício acidentário também não vai ter carência. Então, se você estiver pagando depois das 12, você vai ter cobertura em tudo. Mas mesmo antes das 12, se você pagar uma vez por ano, porque você trabalha uma vez por ano, vamos dizer, você é cordeiro de bloco de carnaval. Foi uma fiscalização que eu já fiz, inclusive. Né? Então, você só arranja emprego ali formal em fevereiro, em março. Né? Só que você trabalhando ali e a empresa pagando, você fica coberto durante o ano todo. Mesmo você é Papai Noel de Shopping Center, eu sempre brinco em minhas aulas, né? Papai Noel de Shopping Center. Você vai estar coberto, né, durante 12 meses, porque contribuiu uma vez no ano. Isso já vai dar uma cobertura. Ou, se você não trabalha, você paga 2 vezes por ano e mantém a qualidade segurada, porque a cada uma contribuição que você paga, você fica 6 meses mantendo a qualidade segurada. Isso as pessoas não sabem também. E muitas vezes a pessoa que está sem trabalhar tem um infortúnio desse, um acidente, e não vai buscar o benefício, porque não sabe que está mantendo a qualidade segurada. Só contribuía há um ano atrás e não vai buscar o benefício. É possível a pessoa manter a qualidade segurada por 3 anos. Por 3 anos. Se a pessoa tem mais de 120 contribuições para a Previdência e perdeu o emprego, teve desemprego involuntário, ele fica 3 anos, mesmo não contribuindo nada, ele fica 3 anos mantendo a qualidade segurada. 12 meses, que é o padrão, mais 12 meses, porque já tinha mais de 10 anos de contribuição, mais de 120 contribuições mensais, e mais 12 meses porque ficou desempregado. Então, ele mantém a qualidade segurada por 3 anos. Aí, essa pessoa está lá, 2 anos e meio depois, sofre um acidente, ou fica doente, ou seja o que for. Né? Ele não vai buscar o benefício, porque ele acredita que não tem direito. Eu já peguei alguns casos que a gente conseguiu o benefício 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos depois. Porque no momento que ele... e até depois, né? Vamos dizer que ele descobriu 5 anos, mas ele estava com aquela doença... a doença começou depois de 2 anos e meio que ele saiu do emprego. Ele mantinha a qualidade segurada por 3 anos. Ele não sabia disso e só soube disso 5 anos depois. Ele pode ainda buscar, e ainda está incapacitado, ele ficou inválido, digamos assim. Ele pode buscar o benefício, porque na época que aconteceu a intercorrência, ele mantinha a qualidade segurada. Ele não consegue os atrasados, obviamente, né? Mas dali para frente, ele consegue o benefício. E aí, voltando à sua pergunta, quais são as proteções? Proteção é uma incapacidade temporária, auxílio-doença, uma incapacidade permanente, aposentadoria por incapacidade permanente, que as pessoas chamam de aposentadoria por invalidez, né? E era um nome, né, antigo, né? Uma pensão por morte, sobretudo, muito importante, né? Um auxílio reclusão, né? E pensão por morte, auxílio reclusão, os 2 benefícios por incapacidade são possíveis. Esses são os 4 benefícios assim que são mais possíveis. E o 5º, na verdade, que eu estava esquecendo aqui, que é o salário maternidade, né? Então, o salário maternidade que o STF acabou de decidir que nem carência tem. Então, não existe carência de acordo com a decisão judicial dessa semana, quer dizer, de sexta-feira, na verdade, né? Então, de poucos dias, né,
Tem poucos dias, não tem nenhuma semana disso, Sim. são poucos dias que o STF decidiu que salário e maternidade não tem carência. Então, teoricamente, por essa decisão, uma mulher que está grávida pode começar a pagar, que vai ter direito ao benefício de qualquer jeito, mesmo depois da gravidez. Não era assim até sexta-feira. Eu acho que é porque esse é um assunto de previdência tão complicado, as pessoas têm já como tão complicado, que quem acaba também ingressando já no mercado de trabalho já acaba indo nessa leva sem compreender muito bem os seus direitos e de que forma assegurá-los.